Vamos agora dar a palavra aos nossos alunos dos nossos agrupamentos de escolas e vamos começar pelo agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação e pela Miriam Picado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimas representantes das nossas associações e excelentíssimo público. Hoje, reunimos-nos para refletir e celebrar um marco histórico que mudou profundamente o curso da nossa nação, os 50 anos de 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Este acontecimento histórico não apenas marcou o fim de uma era de ditadura em Portugal, mas também inaugurou uma nova era de liberdade, democracia e progresso para o nosso país. O 25 de Abril de 1974 foi muito mais do que uma simples mudança de regime político. Foi o despertar de uma nação adormecida sob o jugo autoritário, um grito coletivo por justiça, liberdade e igualdade. Foi o dia em que os portugueses se ergueram unidos, desafiando o regime opressivo do Estado Novo e exigindo um futuro melhor para si e para as gerações futuras, onde me incluo. Ao discursar sobre este tema, pretendo não apenas recordar o passado, mas também destacar a importância contínua deste evento para o nosso presente e futuro. O 25 de Abril não foi apenas um ponto de viragem na história de Portugal, mas também uma inspiração para lutar pelos valores democráticos em todo o mundo. Esta revolução trouxe consigo uma série de conquistas significativas: a restauração das liberdades civis, a criação de um sistema democrático baseado no Estado de Direito, o reconhecimento dos direitos humanos fundamentais e o início de um processo de descolonização que respeitasse a autodeterminação dos povos colonizados. Uma das mudanças mais significativas foi a expansão das liberdades individuais. Após décadas de censura e repressão, os portugueses finalmente puderam expressar livremente as suas opiniões e as suas ideias, quer na imprensa, nas ruas ou nas assembleias como esta. A liberdade de expressão tornou-se um direito fundamental, permitindo o florescimento do debate público e o fortalecimento da democracia participativa. Além disso, a Revolução dos Cravos trouxe consigo melhorias substanciais nas condições de vida das pessoas. A implementação de políticas sociais, como a expansão dos serviços de saúde e educação, a criação de programas de habitação social e a proteção dos direitos dos trabalhadores, o que contribuiu para a melhoria do bem-estar da população. Pela primeira vez, muitos portugueses tiveram acesso a cuidados de saúde básicos, educação gratuita e condições de trabalho mais justas. Outra mudança notável foi a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento. Bibliotecas, teatros, cinemas e outras instituições culturais tornaram-se espaços abertos a todos, promovendo a diversidade cultural e o intercâmbio de ideias. O investimento na educação e na promoção da cultura contribuiu para a formação de uma sociedade mais informada, crítica e criativa. Também abriu caminho para uma maior igualdade de género e para o reconhecimento dos direitos das mulheres como cidadãs de pleno direito. Uma das mudanças mais significativas foi a conquista de direitos reprodutivos e sexuais. Após décadas de restrições impostas pelo regime anterior, as mulheres ganharam autonomia sobre os seus corpos e as suas decisões reprodutivas. A legalização do divórcio e a disponibilização de contraceptivos foram passos cruciais para garantir a liberdade e a dignidade das mulheres. Promoveu também a participação política das mulheres, reconhecendo-as como agentes ativos na construção da democracia. Com o sufrágio universal, as mulheres ganharam o direito a votar e a serem eleitas, ampliando assim a representatividade política e promovendo uma sociedade mais inclusiva e democrática. Outra mudança significativa foi a luta contra a discriminação de género no local de trabalho. Com a implementação de leis de trabalho mais equitativas, as mulheres passaram a ter mais oportunidades de emprego e melhores condições de trabalho. A igualdade salarial e o combate à discriminação no acesso ao emprego tornaram-se questões centrais na agenda política e social. No entanto, apesar das conquistas alcançadas ao longo destes 50 anos, há ainda muito a ser feito. A nossa democracia continua a enfrentar desafios, desde a corrupção até às desigualdades sociais, que ameaçam minar os alicerces do nosso sistema político. A luta pela justiça social, pela igualdade de oportunidades e pelo respeito dos direitos de todos os cidadãos é uma batalha contínua que exige o empenho de todos nós.
É fundamental que não nos esqueçamos das lições do passado e continuemos a honrar o legado da Revolução dos Cravos. Devemos manter-nos vigilantes na defesa dos nossos direitos e valores democráticos, comprometendo-nos ativamente com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre. Neste 25 de Abril, renovemos o nosso compromisso com os ideais de liberdade, democracia e solidariedade que inspiraram os nossos antepassados há meio século. Que esta data nos lembre sempre da importância de preservar e fortalecer as instituições democráticas, garantindo que os princípios pelos quais tanto lutaram não sejam nunca esquecidos nem negligenciados. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia! Obrigado, Miriam. Passamos então agora à representante do Agrupamento de Escolas da Gafanha Nazaré, Catarina Amaral. Cumprimento os elementos da mesa, em especial o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Executivo na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, restantes deputados municipais, entre os quais os da Assembleia Municipal Jovem, e todos os presentes. Chamo-me Catarina Amaral, frequento o 11º ano de Ciências Socioeconómicas. Sou a líder da bancada do ensino secundário da Assembleia Municipal Jovem do Agrupamento de Escolas de Gafanha Nazaré e tenho 16 anos. Este ano, várias foram as reflexões e atividades em que participei sobre o tema 25 de Abril de 1974 e os 50 anos depois. Na maioria, ocorreram no Agrupamento de Escolas de Gafanha Nazaré. Reconheço que consegui conhecimentos e reflexões muito importantes e lamento que os mesmos não façam parte dos temas de programas que as diferentes disciplinas encerram. Hoje, damos os princípios de Abril como adquiridos. Esquecemos as lutas para conseguir conquistas que não valorizamos por desconhecimento. Nesta reflexão, questionei-me: como teria sido a minha vida se em abril de 1974 tivesse 16 anos? Como sou curiosa e assisti a uma das atividades do agrupamento, Quintas de Abril, em que muitas foram as intervenções a contar histórias que custa acreditar que aconteceram. Decidi contactar alguém que à data a sua idade era próxima da minha, para lhe fazer 3 questões. À primeira: onde estava no dia 25 de abril de 1974? Obtive a seguinte resposta: no dia 25 de abril de 1974 tinha 14 anos e frequentava o atual 9º ano, então 5º ano, num colégio de freiras. Era aluna interna. Verdadeiramente tive a noção da palavra conceito de ditadura, depois de ter terminado. No entanto, a minha organização familiar foi condicionada fortemente pelo regime do Estado Novo. Ouvia frequentemente em casa alusões a que não se podia comentar cá fora, o que se dizia mesmo quando alguns homens se juntavam para ouvir, fechados numa divisão da casa, a rádio BBC. Cresci com o terror da guerra no ultramar, nas nossas ex-colónias, até porque vizinhos da nossa rua, jovens filhos, jovens maridos e pais morreram na Guiné. Tenho um irmão mais velho que dificilmente escaparia e o meu pai tudo fez para o tirar de Portugal. O meu pai foi como turista a alguns países para ver como se organizaria, mas vivia do rendimento das suas terras e vinhas, pelo que a polícia política entendia que não tinha condições de fazer turismo. Todos sabiam que, como então se dizia, era do contra. Lembro-me de um dia irem lá à casa recolher o voto do meu avô, o meu pai não estar e eu ouvir: esse não faz falta. Dada a idade do meu irmão, era notório o intuito desta viagem. A solução passou por organizar a ida de toda a família. Todos tirámos passaporte, embora eu tenha pedido para ficar a estudar nesse colégio já frequentado por primas. E o meu pai atendeu o meu pedido, facto que hoje considero notável. No dia em que o meu pai estava no aeroporto para ir primeiro, de seguida ia a minha mãe e irmão, foi retido pela PIDE, novamente questionando o motivo e duvidando de que fosse agricultor, pois tinha a pele das mãos muito fina e branca. Valeu-lhe pagar contribuição predial em 3 concelhos, para acharem que lá teria posses,
mas todo este processo implicava pagar, a intermediários, quantias significativas. Pela intercessão de um tio, que atestou que, apesar de não se identificar com o regime, não era subversivo. Deixaram-no viajar, mas ficaram com as malas todas no aeroporto. Chegou aos Estados Unidos sem uma única peça de roupa ou qualquer bem. Quando os fui visitar, fui questionada sobre os reais interesses da família se ter mudado. Só sabia dizer que ia passar o Natal com os meus pais e irmão. Mesmo sem o recurso à palavra ditadura, eu tinha a noção de que havia medo, represálias e muitas diferenças no acesso a profissões, cursos, empregos. Sabia das histórias dos que tinham ido a assalto para a França. À segunda questão. Quais foram as diferenças que mais sentiu? Obtive a seguinte resposta. Comecei a perceber-me das diferenças à medida que as vivenciava. A alegria era contagiante. As pessoas juntavam-se, falavam, conversavam, andavam animadamente nas ruas e em grupo. O 1º de maio foi algo inesquecível. Foi como se tivesse aberto a porta de uma jaula e todos saíssem apressados, uns alegres e eufóricos, outros em fúria, tendo-se vivido tempos conturbados. Não sabiam como era viver em liberdade. Como jovem, destaco a alegria da canção, o entoarmos em grupo, ruas fora, no caminho para o liceu, as cantigas censuradas e os cânticos e poemas de Abril. De vibrar com as campanhas de alfabetização e com o MFA, da avidez de participarmos em tudo, a vontade de mudar e de construir, o voluntariado, o serviço cívico e a intervenção de jovens nas aldeias e lugares mais abandonados. Foi aí que começou a definir a nossa orientação ideológica e foi introduzida a disciplina da introdução à política. Ao nível do ensino, o pós-25 de Abril foi muito conturbado. Mas grandes mudanças se operaram. Desde logo, a escolaridade igual para homens e mulheres e a definição de escolaridade obrigatória. O meu avô tinha a quarta classe, mas a minha avó apenas a 2ª. As meninas tinham de sair de casa tinham saído da escola para tratar da casa e dos irmãos mais novos. Um número significativo nem sequer frequentava. A taxa de analfabetos era gritante. As mulheres não podiam ter conta bancária. Se fossem professoras ou enfermeiras, tinham de ter autorização superior para se casar. Tinham a obrigação de ser submissas e a sua maneira de pensar não tinha qualquer importância. Nem podiam sequer votar. No primeiro passaporte da minha mãe, figurava que o marido tinha dado autorização para viajar. E assim se ia perpetuando a diferenciação também fora de casa. Ganhavam muito menos que os homens, por exemplo, mesmo em trabalho igual. Começou a haver apoio social que permitiu que muitos jovens continuassem a estudar e acedessem em profissões até aí vedadas às ditas classes mais pobres. À terceira questão. Hoje, qual o reflexo do dia 25 de abril de 1974? Obtive a seguinte resposta. 50 anos depois do 25 de abril, o caminho percorrido e as conquistas são imensas, mas estamos a viver uma época em que a maioria dos familiares nasceram já depois do 25 de abril. E a escola tem um enorme papel na sensibilização e divulgação do Estado Novo e do que conseguiu com o 25 de abril. Salientaria com particular destaque o Serviço Nacional de Saúde, o ensino público, a ação social que permitia continuar a estudar, a valorização do papel da mulher como cidadã de plenos direitos, a liberdade de pensamento, não haver delito de opinião, a importância de eleições democráticas, a adesão à Europa para não continuarmos a ser orgulhosamente sós. Foram criadas condições para que hoje fôssemos uma sociedade mais informada, mais educada, mais culta, mais tolerante, mais universalista e esclarecida, mais cidadã, mais livre. Sim, soubemos aproveitá-las? Nem sempre. 50 anos depois, o 25 de abril corre o risco de ser encarado como um simples feriado, um dado adquirido. E o 25 de abril é um legado. Foi-nos entregue a liberdade, a democracia, a responsabilização por agarrar o futuro com as nossas mãos. Compete-nos a nós cumprir os ideais de abril para também deixar este legado às futuras gerações. Como escreveu Manuel Alegre, indo chegar aqui, 1984. Vi o abril que ganha e abril que perde. Eu vi abril que foi de abril e o que não foi. Eu vi abril de ser e de não ser. Abril de abril vestido, abril tom verde.
Abril de abril despido, abril que dói. Abril já feito e ainda por fazer. Obrigada, Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Gafanha Nazaré, pela sua partilha. Espero que a sua história e vivências, como a de muitos, possam nesta comemoração ser voz para reposicionarmos esta temática na ordem de dia de todas as crianças e jovens, por forma a valorizarmos princípios tão nobres como a democracia, liberdade e a equidade. A música. Uma gaivota voava, voava. Como ela, somos livres. Somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia. Como ela, somos livres. Somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia. Como ela, somos livres. Somos livres de dizer. Somos um povo que cerra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres. Somos livres. Não voltaremos atrás. Letra interpretada por Ermelinda Duarte, com arranjo de José Cid, em 1974. É um hino de esperança e celebração da liberdade, pois reflete a transformação de um povo que passou por opressão e se vê livre para expressar-se, crescer e escolher o seu próprio destino. Só sei que os nossos antepassados merecem que sejamos dignos da sua herança. Com o meu reconhecimento pessoal, muito obrigada. Obrigado, Catarina, pela partilha e obrigado, professora Génia, por tudo. Bem, chegamos ao agrupamento de escolas de Ilhavo. Matilde Ferreira. Gostaria de começar por cumprimentar a mesa, o Executivo da Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. João Campo Largo, os meus antigos colegas e todos os restantes presentes. Confesso que não estava à espera de intervir hoje, mas no curto espaço de tempo que tive para preparar, espero conseguir transpor todo o simbolismo que a data de hoje tem e espero que gostem e que tenha conseguido mesmo transpor o sentimento que tenho por esta tão bonita data. Hoje, 25 de abril de 2024, celebramos os 50 anos, um meio século, do Dia da Liberdade. Uma data que marca um dos momentos mais importantes da nossa história. Este dia é não apenas uma lembrança do passado, mas sim uma representação do poder de união e de luta pela democracia. Há 50 anos, os nossos antepassados lutaram pela liberdade, pela justiça e pela igualdade. Graças a este sacrifício, hoje desfrutamos dos direitos e liberdades em que muitos outros países não passam de sonhos. O ano passado, na sessão de comemoração dos 49 anos desta mesma data, falei sobre a satisfação que sinto ao ver que o nosso país evoluiu para uma realidade onde não somos julgados por expressar o que pensamos e sentimos. Enfatizei que a participação jovem na política deve continuar a ser encorajada para que todos possamos deixar um pouco de nós nesta contínua consciencialização do que há 50 anos não passava de um sonho, ter a palavra. Hoje, reitero as minhas palavras e volto a dar ênfase ao agradecimento que tenho a este município por nos deixar fazer parte destes momentos importantes. Reitero que não devemos ser roxinóis, como no poema de Miguel Torga, o Orfeu Rebelde, e não nos devemos acomodar à realidade. Finalmente, reitero que devemos continuar a procurar manter esta liberdade para que as gerações futuras também a possam viver. Obrigada.